pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Estante do Inconsciente. No episódio de hoje do programa No Divã do Estante, a gente abre espaço para pensar a psicanálise para além dos manuais, mergulhando na teoria, na clínica e nos bastidores da formação de quem escolhe escutar o inconsciente. Hoje, nós vamos tocar em um dos temas mais delicados da nossa área, que é a formação do analista. Afinal de contas, como alguém se torna um psicanalista? Qualquer pessoa pode se tornar um psicanalista? É uma questão de acumular títulos acadêmicos, fazer pós-graduação, ou existe uma travessia subjetiva e redutível que nenhum diploma consegue atestar? Para nos ajudar a desatar esses nós, conversar sobre as armadilhas do início da carreira e entender o peso real da análise pessoal e das escolas formadoras, eu recebo aqui no Divã da Estante a psicanalista Diana Luna, que é membro da Lacato, Comunidade de Psicanálise. Tudo bem com você, Diana? Muitíssimo obrigado por participar aqui do programa no Divã da Estante, do canal Estante do Inconsciente. Olá, Luiz, obrigada pelo convite. Olá, você que está vendo a gente aqui depois dessa gravação, que o nosso encontro hoje seja muito frutífero, que eu possa ajudar você um pouquinho mais na sua jornada. E eu tenho certeza que você aí vai trazer todo o seu conhecimento para ajudar todos aqueles estudantes que estão aí querendo, né, se formar em psicanalista, poder atuar clinicamente no futuro. Mas, Diana, antes de começar esse nosso bate-papo aqui, eu quero pedir para todo mundo que está nos assistindo, quero deixar aquele pedido de sempre, né, de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, né? Deixa aqui também seu like no vídeo, caso goste da entrevista. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que estão aí estudando psicanálise. Eu tenho certeza que essa entrevista aí vai poder contribuir muito na formação de quem aí quer se tornar um analista futuramente, né? E também peço que vocês acompanhem também o nosso canal no Instagram, @Instante do Inconsciente. Ok, pessoal? Vamos então agora começar o nosso bate-papo com a Diana, né? Vamos ao que interessa. Diana, eu queria começar com você com uma coisa assim, bem básica, né? Na sua visão, qualquer pessoa pode se tornar um psicanalista ou é preciso ter um perfil específico para isso? Olha, a gente já começa com uma pergunta bem interessante, né, Luiz? Eu acho que, inicialmente, é um pouco complicado a gente dizer quem é que pode ou quem não pode exercer uma função. Eu acho que, de uma certa forma, isso seria categorizar, que é uma coisa que a psicanálise não trabalha. Mas eu acho que a gente pode pensar junto aqui em algumas coisas, em alguns pontos que podem indicar, né, se a pessoa poderia ocupar essa função. Eu acho que a primeira coisa seria uma boa inclinação para o estudo, para a leitura de uma forma geral, um tempo para que você sente e estude, né, profundamente os assuntos. Às vezes a pessoa gosta muito de ler, mas só lê o que gosta ou o que entende. Então, eu acho que alguém que não tem essa predisposição para estudar, para sentar, eu acho que fica um pouco difícil ocupar essa posição. Eu acho que uma outra coisa que é interessante pensar é que a psicanálise exige uma certa paciência, né? Então, eu acho que ser paciente é um bom ponto para poder pensar alguém que poderia ocupar essa posição de psicanalista. Porque a psicanálise não opera como as outras abordagens, né? A psicanálise exige um tempo, além do tempo cronológico, um tempo lógico, né? Quer a gente goste ou não, a gente precisa do tempo por estabelecimento da transferência, por exemplo. Então, não é dado no agora, isso é construído. Então, acho que ser paciente é uma coisa que pode ser um bom sinal. Uma outra coisa, eu diria que é gostar de ouvir pessoas, né? Ouvir pessoas e ouvir as suas histórias. Alguém que não gosta de ouvir pessoas, que não gosta de ouvir histórias, fica um pouco complicado ocupar essa posição. Mesmo que o trabalho do analista seja esse que vai extrair da história do analisando o material da análise, o material de trabalho, eu acho que alguém que não consegue ouvir uma pessoa, ouvir uma história, se interessar por um caso, eu acho que também seria um pouco difícil ocupar essa posição. E a outra coisa que eu acho que é mais importante, talvez eu tivesse precisado começar por ela, mas deixo ela por último, mas não tem problema. Eu acho que é importante não topar ocupar a posição de um mestre. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que esse é o principal diferencial de uma psicanálise, não topar a posição de mestre. Como eu falei, a psicanálise ela opera numa outra ordem.
Então, a gente não está ali para ocupar essa posição de mestre, aquele que sabe o que é melhor para o paciente, né? A gente não tem esse poder, a gente não tem essas soluções que às vezes nos demandam, né? Porque a psicanálise opera numa outra ordem. Então, uma psicanálise talvez possa possibilitar que uma pessoa fale diferente de uma coisa que ela traz enquanto sofrimento, ou que ela ocupe uma outra posição diante do próprio sofrimento, né? Então, eu acho que, pensando por essas questões, talvez a gente possa entender um pouquinho quem é que pode ocupar essa posição de psicanalista. E Diana, assim, a gente sabe que, a maior parte das pessoas, pelo menos quem está atuando na área de psicanálise, sabe que não existe a necessidade de ter uma formação superior ou não, né, para atuar com psicanálise. Inclusive, a gente tem cursos de graduação, né, de psicanálise, mas que não formam psicanalistas, né? Formam pessoas que têm conhecimento na teoria psicanalítica, né? A formação de um psicanalista é diferente de uma formação de graduação em psicanálise. Mas você considera fundamental, importante, que a pessoa tenha uma formação superior para atuar? Isso é necessário ou não? Ou realmente é mais, ou são mais essas características que você falou do que necessariamente uma formação em nível superior para poder dar conta disso? Não, você está mutada, Diana. Você está mutada. Olha, é só soltar o... computador desconectou. Okay. Tranquilo. Não, tá, agora tá para ouvir. Tá perfeito. Tá. Só tirar esse fone aqui. Porque eu acho que desconectou, mas não tem problema. Bom, na teoria a gente não tem nada especificamente sobre uma formação superior para ser um psicanalista. Mas hoje eu acho importante. Eu acho importante principalmente quando a gente pensa em que setor está inserida a psicanálise, né? Já que é de uma outra ordem, não é uma ordem academicista, mas eu acho que é interessante que alguém que se coloca nesse lugar de aprender, talvez queira cursar alguma graduação ou esteja em graduação. Eu acho que é importante, sim. Perfeito. E quando alguém decide se tornar um psicanalista, qual é a primeira ilusão teórica ou acadêmica, né, da qual a pessoa precisa se desaprender, né, de se desprender efetivamente? Bom, a psicanálise ela opera numa outra ordem que no academicista, a gente já sabe disso. Sim. Mas eu acho que, na minha leitura, a primeira coisa que cai é essa ilusão de que alguém precisa saber de toda a teoria para poder começar a atuar enquanto psicanalista, entender de todos os conceitos para poder começar a atuar. Só que isso não quer dizer que a pessoa vai pegar uma imersão de um sábado ou um livro de um teórico qualquer que seja e vai se considerar pronto. A psicanálise opera numa outra ordem e não é sobre isso. Mas existe uma implicação ética com a formação. Existe uma implicação ética com o rigor teórico, existe uma implicação ética com o estudo continuado, que deve ser uma prioridade. Então, eu acho que a psicanálise ela vai operar nesse sentido, né? Então, você não vai precisar entender tudo, você não vai precisar disso para se autorizar, mas também não é sem o mínimo de consistência teórica que você vai se autorizar. Né? Não é sem esse compromisso com a manutenção da formação, que eu acho que é o mais importante. Né? Por isso que a psicanálise opera nessa ordem que é inversa, oposta e até subversiva ao saber acadêmico. Enquanto o saber acadêmico te considera pronto com um certificado, com um diploma na mão, a psicanálise está só começando quando a gente pensa na formação. Né? E a formação continuada, o tripé, enfim, eu acho que isso tudo nos coloca num outro lugar. Então, quem não se implica com a própria formação, termina trabalhando de forma intuitiva, né? Termina engrossando o coro de quem coloca a psicanálise em lugar assim tão precarizado, porque de fato as formações têm sido precarizadas. Então, acho que uma coisa que a gente precisa pensar na formação é o lugar ético da formação. Perfeito. E, Diana, quais são, então, os caminhos, né, que o iniciante deve percorrer para fazer a sua formação e quais são os erros que você percebe que são mais comuns cometidos por esses iniciantes? Olha, essa é uma pergunta que parece ser simples, mas ela não é. Ela carrega, Luiz, uma gama de possibilidades, desafios e, pasme você, até golpes. Eu escrevi um artigo com um colega, né, ano passado, falando sobre a formação do analista enquanto aposta, porque é isso que se trata, é uma aposta. Então, essa pergunta ela não é simples, porque ela traz isso que eu falei, dessa gama de possibilidades e até golpes. Por que acontece? Quando a gente fala de uma certa demanda de mercado, a pessoa que está se colocando na posição de se tornar um psicanalista, ela pode ser seduzida
por essas propostas de formações rápidas. Se você aí na sua casa der um Google rapidamente, você vai ver, no mínimo por página, umas 20 formações em psicanálise diferentes uma da outra, que geralmente ocupam essa lógica mercadológica. Venha fazer um curso de psicanalista, fazer transição da sua carreira, e você vai conseguir aí, no mínimo, sei lá, 30, 40 pacientes, e a gente sabe que, no fim das contas, não é assim, né? A clínica, ela precisa de tempo, ela precisa de consistência, a clínica precisa de seriedade, então, não é nessa ordem. Então, essas propostas sedutoras, eu acho que elas configuram atalhos que são perigosos. Perigosos para o aspirante a psicanalista. E depois da pandemia, então, que surgiu, né, de escolas, né, oferecendo formação em psicanálise, né, e principalmente assim, em curto espaço de tempo, é uma enormidade, né? Muitas escolas surgiram depois aí da pandemia, né? Mas, Diana, foi então a verdadeira função de uma escola de psicanálise? Existe analista fora das escolas? Como se formar em psicanálise? Eu tenho algumas opiniões sobre isso, né? E algumas delas são um pouco polêmicas. Mas eu acho que, eu penso que a escola de psicanálise, ela tem o objetivo de manter uma formação em psicanálise, uma formação continuada, né? A gente vê ali um protótipo formativo em Freud com as reuniões das quartas-feiras, depois a gente vê isso abrindo um pouco mais com as sociedades, com Lacan também, com a própria fundação da sua escola, com a saída dele da IPA, com a dissolução de tudo que ele construiu depois, né? A gente consegue ver isso lá na carta de dissolução, nos outros escritos. Então, eu acho que, primariamente, o papel das escolas é garantir um lugar de formação. Sobre existir analista fora da escola, talvez a gente esteja indo para um outro lugar. Talvez esse lugar seja até um pouco político, né? Porque existe uma certa ortodoxia que permeia o campo. Isso é inegável, né? Ortodoxia é essa que vai dizer que alguns movimentos de formação, alguns espaços de estudo, não são considerados como uma formação em psicanálise. Eu costumo dizer que são espaços não clássicos de formação. Mas não é porque eles são não clássicos que eles sejam menos rigorosos. Pelo contrário, eu sei que existe muita furada por aí, mas também existe muita coisa boa por aí. Então, esses espaços não clássicos, que eles não são necessariamente sem rigor, eles também são uma possibilidade, principalmente diante daquilo que a gente vive enquanto economia, né, no Brasil, enquanto a possibilidade de se estudar, enfim, são muitas camadas, né? Então, eu entendo isso como uma certa reserva de mercado. É uma opinião que eu carrego. Então, eu penso, a quem interessa isso? Eu não tenho resposta para isso. Talvez você que vai estar assistindo essa entrevista, esse encontro, também não tem resposta para isso. Né? Mas é bom que a gente pense sobre isso. Né? Como se possibilita a formação em psicanálise no Brasil, sabendo que nós somos um país latino-americano, que nós temos condições políticas, sociais tão diversas. Então, como é que a gente possibilita isso? São perguntas, né? Que a gente não está aqui para dizer categoricamente uma resposta sobre isso, mas a gente tem que pensar sobre isso. A quem serve essa ortodoxia na formação? E a gente sabe que a formação ela tem um tripé, né? Que é a análise pessoal, a formação teórica, né? E a supervisão, né? Pelo menos é o que a gente sempre aborda aqui, né? Dentro de quem estuda psicanálise. A gente vê hoje muitas escolas preocupadas com a questão da formação teórica em si, né? Tem muito curso de teoria, né? O curso, infelizmente, não vai conseguir dar de forma sustentável uma análise pessoal. Né? A pessoa precisa contratar essa análise, ela precisa fazer análise durante um bom tempo, né? Não é o curso que vai lhe dar isso. E a supervisão, ok, o curso até dá isso parcialmente, muitos cursos até, né, você quando contrata um curso, você tem a supervisão, que também é algo parcial, né? Vale ali por algumas semanas, o que é muito pouco dentro de uma formação de um analista. Mas onde que eu queria iniciar efetivamente? A gente sabe que Lacan e Ferenczi sustentam que para se tornar um analista precisa ser primeiro analisado por um bom tempo, né? Você acha que estamos invertendo essa lógica quando a gente vê essa proliferação de cursos de formação online focado exclusivamente na transmissão do conhecimento teórico? Há hoje muito curso de conhecimento teórico, mas as pessoas esquecem da questão da análise pessoal, que talvez tenha que ser a priori da formação teórica, ou, no mínimo, em conjunto?
Eu acho que o que você coloca, no mínimo, em conjunto, eu acho que é interessante, né? Porque, na minha leitura, uma coisa não se dá sem a outra. Sim. Porém, né, tem um texto do Lacan que é interessante, que é o Ato de Fundação, em que ele diz que a ética da psicanálise é a praxis da sua teoria. Então, nesse sentido, não tem muito para onde a gente fugir. A gente tem que estudar a teoria. A gente precisa de análise pessoal, a gente precisa de supervisão como manutenção desse lugar, mas, como você muito bem disse, uma coisa não se dá sem a outra. Então, é importante que a gente passe pelos processos, porque eles que vão nortear a nossa prática. Então, sim, a gente precisa de um tempo de análise pessoal, né? Se você está mantendo a sua formação e decidiu começar apenas os estudos teóricos, vá fazer uma análise pessoal, vá lidar com as suas questões. Né? É interessante que, às vezes, a pessoa começa estudando apenas e depois ela vai para a análise e lá na análise ela descobre que ela não quer ser psicanalista. Então, eu acho que esse movimento é interessante, né, de não fazer uma coisa sem a outra. Então, nesse texto, quando ele fala que a ética da psicanálise é a praxis da sua teoria, ele está dizendo também, olha, a teoria que norteia a nossa prática. Vocês vão precisar de análise pessoal, sim, né? E a questão do conhecimento técnico, né, Lacan não fala muito sobre técnica. Ele vai espaçando isso em toda a sua teoria, ele coloca um pouco aqui, coloca um pouco ali, então ele vai espaçando exatamente na tentativa de que não se reproduzisse isso enquanto um formato, né? Porque além de cada caso ser um caso, né, ele vai distribuindo aquilo no sentido de que também o analista se colocasse a trabalho, se colocasse diante da teoria, ver o que apreende da teoria, né? Então, a gente não consegue fugir. Eu acho que você colocou assim brilhantemente que uma coisa não se dá sem a outra e talvez a gente nem precise fazer isso. Mas talvez a gente também entenda que talvez a gente não queira ocupar essa posição. Lacan não vai falar muito sobre técnica, tem outros autores que falam um pouco mais sobre isso, né? Tem um que eu gosto muito, Luiz, que é o Juan Martinez e o Bruno Bonores, eles falam muito sobre técnica, desmistificam muito o ensino de Lacan, é muito interessante, né? Inclusive o Juan é um corajoso, porque ele faz assim, colocações assim, muito provocativas, que eu acho interessante para o percurso do psicanalista. Mas eu penso desse jeito, uma coisa não se dá sem a outra. Tenta primeiro se encontrar com um não saber da sua análise pessoal e ver o que sai disso, ver o que acontece, né? Mas vale Freud, vale Lacan, vale o que você gostar de teoria, né? Para ver o que acontece com a tua formação. E existe aquilo também, né? A gente se apaixona pela psicanálise, né? Gosta do assunto, mas não necessariamente você vai conseguir ser um profissional dessa área, né? Digo no sentido de ser um analista, efetivamente, né? Você pode até se tornar, de repente, um professor da área, né? Ter muito conhecimento teórico, acumular muito conhecimento teórico, até vir a dar aulas, mas ser um analista é uma posição diferente, né? Sim, sim, é uma posição diferente. Inclusive, não tem garantia nenhuma de que, ao se encontrar com a teoria da psicanálise, que ao estudar psicanálise, você vai sair dali um psicanalista no final. Sim. Né? A psicanálise como esse lugar de não garantia, eu acho que também aponta para aquilo que é de uma outra ordem. Né? Quando a gente fala, por exemplo, no saber acadêmico, em que você sai dali com um diploma apto para poder trabalhar em qualquer área que seja, a gente vê a psicanálise subvertendo essa lógica. Então, você pode, sim, ser uma pessoa que tem muita teoria, que gosta de falar disso, mas não necessariamente um analista. Sabe o que eu acho, Luísa? Eu acho que, às vezes, esse encontro que faz, às vezes, o aspirante analista desistir um pouco disso, sabe? Porque é uma teoria tão difícil, né? É uma coisa que você precisa se dedicar, né? Uma vida de dedicação. Olha, Freud já não é fácil. Eu acho que quando você vai para Lacan, então, a coisa piora. Eu acho que os dois são bem difíceis, né? Eu acho os dois muito difíceis, mas acho que Lacan ainda está um nívelzinho acima. Não sei. O Freud, ele gostava de ser entendido. E você pega um texto do Freud, né, por mais difícil que seja, você vê a satisfação do Freud em ser compreendido naquilo que ele estava tentando passar. Lacan não tem esse compromisso. Né? Exatamente. Lacan não tem esse compromisso de jeito nenhum. Eu acho que essa provocação da maneira como Lacan escreve, exatamente para provocar os analistas a um lugar outro com a própria teoria. Então, assim, é difícil, né? Tanto Freud quanto Lacan, Melanie Klein também é super difícil, o Winnicott é difícil, Sandor Ferenczi é difícil. Então, a psicanálise é difícil.
é difícil, não tem para onde a gente correr. Por isso que eu falei lá no início que talvez, se alguém não tem essa predisposição ao estudo, talvez não se encontre na psicanálise. É verdade, sem dúvida nenhuma. Voltando aqui à questão da análise pessoal, né? O que a análise pessoal vai trazer de tão especial para o futuro psicanalista que o estudo teórico, os cursos de formação, as universidades, por exemplo, né, não conseguem transmitir? Ela serve para resolver também conflitos pessoais ou possui uma outra função? Olha, com certeza, a análise pessoal é um dispositivo que coloca o analisando numa outra ordem, mas o aspirante a psicanalista também nessa outra ordem, porque é o encontro com a sua própria falta, né? É o encontro com os impossíveis da estrutura, você vai desconstruir, você vai se desconhecer. Essa máxima que as pessoas podem dizer assim, você vai para fazer análise para se conhecer. Não vai. Você vai se desconhecer. Você vai descobrir um monte de coisa que você não sabia sobre você mesmo, né? É o terror dos coaches, né? Você vai descobrir que você não pode dizer tudo, que você não pode fazer o que você quiser, a vida já está aí posta. Às vezes a análise só marca isso, né? Vai descobrir as próprias ambiguidades, as próprias ambivalências, vai descobrir os impossíveis que a linguagem está posta, enquanto impossibilidade mesmo, né? A linguagem não recobre tudo, vai descobrir que há castração. Então, eu acho que esse encontro, ele é, assim, radicalmente transformador para um aspirante a psicanalista e para qualquer pessoa que se coloque, né, como um psicanalizante, vamos dizer assim. Somente com a análise pessoal que a pessoa vai conseguir entender efetivamente o outro, que vai conseguir... Porque, assim, se a pessoa não vivencia determinadas situações dentro de análise, ela é incapaz de conseguir entender o que o outro quer passar, o que o outro quer dizer, a escuta fica comprometida. Eu não vou dizer que a escuta fica comprometida, mas eu posso dizer, talvez, que sem esse encontro, o encontro com o dispositivo analítico, e perceber os efeitos em si mesmo disso, eu acho que isso torna um pouco limitado o trabalho, né? Porque uma análise não é o encontro de duas pessoas, né? É o encontro entre um analisante e uma pessoa numa função, né, de objeto. Então, não é um encontro de sujeitos. Então, quando a gente pensa isso, talvez a gente não precise colocar nessa ordem de compreensão. Porque tudo que acontece na psicanálise, vamos combinar, né, gente? É não compreender. Né? É essa coisa que não encontrou um sentido, que fica ali no ar, né? E que o analisando junto com o analista vai construir juntos, né? Mas acho que tudo que acontece ali é uma coisa, fica um pouco longe da compreensão. Porque a escuta, né, ela passa pela apreensão, pela extração discursiva daquela história. A gente termina extraindo dali o nosso material de trabalho, que não é necessariamente a história daquela pessoa, mas de onde ela se conta, como ela se conta. Então, talvez para isso não seja preciso essa compreensão. Estudar psicanálise também, vamos pensar aqui em termos financeiros, né, em termos econômicos. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, você vai investir, né, um dinheiro. E estudar psicanálise é caro. Não é barato estudar psicanálise. Primeiro que, se você for fazer uma escola de formação, você vai pagar um valor, se for uma escola séria, você vai pagar um valor aí bem considerável, né? Os livros de psicanálise também são caros, né? A gente sabe também que para fazer psicanálise precisa fazer análise pessoal, você tem que gastar dinheiro com análise pessoal. Você também depois vai ter que gastar dinheiro com supervisão. E certa vez eu estava assistindo um vídeo de um psicanalista até famoso, gosto muito dele, e ele uma vez falou, cara, olha, se você quer fazer psicanálise, né, e eu vou voltar à pergunta anterior, né, que é a questão da análise pessoal, né? A gente falou que é importante fazer em conjunto com a teoria, né? Mas se você quer se tornar um psicanalista, mas não tem muito recurso financeiro no primeiro momento, em vez de você investir num curso, em vez de você investir na compra de um livro, invista primeiro na sua análise pessoal. Concorda com isso? Levando em consideração
o cenário brasileiro, que a gente sabe que as pessoas estudam num momento com sacrifício, né? Não é fácil, há muitos recursos para ser gastos, né? Quando você estuda psicanálise, como qualquer outro curso também, né? Mas se você quer fazer uma formação séria, segundo esse psicanalista, inicie pela análise pessoal. Concorda? Eu acho que é um movimento interessante, né? Mas eu gosto de pensar na possibilidade de se fazer uma coisa junto com a outra. E aí eu vou dizer por que eu penso isso, né? Porque a pessoa vai investir na análise pessoal dela, mas ela também pode encontrar espaços de formação continuada gratuitos, que são rigorosos, mas são gratuitos. Sim. Uma outra coisa que você pode fazer também, sabe o que é? Envia um e-mail lá para a escola, pede vaga afirmativa. Vai lá naquele curso que você precisa fazer, que você quer fazer, e manda um e-mail. Pergunta se tem bolsa, pergunta se tem vaga afirmativa. A gente também pode fazer esse movimento. Existem vários psicanalistas, né, na internet que oferecem espaços, né, gratuitos de formação. Um psicanalista que é muito querido meu, Humberto Júnior, ele fez há poucos dias agora um curso acho que de 4 encontros sobre neurose obsessiva, extremamente rico. Maria Cecília, coordenadora e idealizadora do Abrindo Discurso, oferece leituras freudianas todas as sextas-feiras, 16 horas. Então, assim, existem espaços possíveis de formação. Então, eu acho que fazendo esse movimento, talvez a pessoa consiga sustentar as duas coisas. Né? É uma ideia. Sim, perfeito, muito bem colocado, Diana. Agora, Diana, também quem deve estar nos assistindo deve estar pensando, mas caramba, a gente está falando aqui de que leva tempo, né? Você tem que fazer análise pessoal, você tem que fazer uma formação teórica, né? E a gente não está nem falando da supervisão em si, né? Mas esse tempo é tangível? Quanto tempo a pessoa tem que passar por uma análise pessoal? Quanto tempo que a pessoa tem que estudar de teoria para poder se autorizar a ser um psicanalista? Existe um tempo mínimo? Isso é balela? Ou caramba, eu agora acumulei um conhecimento, eu acho que eu acumulei um conhecimento de mim mesmo, eu acumulei um conhecimento da teoria freudiana, lacaniana, entre outros, e eu acho que eu já me sinto seguro para poder iniciar meus atendimentos. Queria que você faça um pouco sobre essa autorização e se existe, efetivamente, um tempo mínimo para as pessoas conseguirem chegar a esse tempo da autorização. É uma pergunta difícil essa. Eu acho que a gente precisa, sim, de um tempo de análise pessoal para poder pensar em autorização. A gente precisa, sim. Principalmente se forem muitas as questões, né, a serem pensadas, resolvidas, trabalhadas numa análise, mas eu acho que eu não posso falar de um tempo cronológico, mas sim de um tempo lógico, que é a proposta do Lacan, porque o sujeito da psicanálise lacaniana, pelo menos, não é um sujeito indivíduo, é o sujeito do inconsciente que opera num tempo lógico. Então, eu não posso precisar um tempo para isso. Porém, existem coisas que só o tempo cronológico vai dar. A expertise clínica, o tato para a clínica, acho que só o tempo, né? Só a operação, só o seu empenhar teórico, mas também prático, com a sua supervisão. Por isso que a formação é essa tríplice, né? Uma coisa não se dá sem a outra. Então, o tempo eu acho complicado. E quando a gente olha, por exemplo, para os analisando do Lacan, do Freud, essa galera, eles iam para análise muitas vezes por semana. Sim. Né? A gente consegue hoje a gente faz uma vez por semana, brasileira? né? Sim, a gente faz umas vezes por semana. A gente consegue pensar isso na realidade brasileira? É difícil. Né? É difícil. Então, eu acho que precisar um tempo, eu acho que a gente não consegue dizer isso, por conta do tempo lógico de uma operação analítica, em Lacan, pelo menos. Mas eu acredito que sim, que precisa sim de um tempo. Um tempo para que a teoria sente, né, para que ela se acomode, para que ela vá se encontrando e se articulando com outros conceitos. Eu acho que isso precisa de um tempo cronológico, sim. Mas há sinais que indicam que esse momento está se aproximando, ou que chegou o momento de você partir para a prática clínica? Sim, eu acho que sim. Que sinais são esses, então? Eu acho que os sinais, que são caríssimos, a gente pode pensar, né, na resposta que os nossos pares vão dando da gente no nosso percurso. E aí isso nos leva para um outro lugar, né, de que psicanálise não se faz sozinho.
né? Essa questão que a gente lê lá na proposição de 9 de outubro, sobre o analista se autorizar por si mesmo, tem um adendo do Lacan lá no seminário 21, que vai completar isso. Ele autoriza-se por si mesmo e também por alguns outros. Que outros são esses? Os nossos pares. São eles que dão notícias para a gente do nosso fazer em psicanálise. Então, a gente não se autoriza sozinho. Estudei aqui, fiz sei lá quantas sessões de análise e vou me autorizar. Não, a gente não se autoriza sozinho. A gente se autoriza também a partir dos nossos pares, que dão notícias do nosso fazer no campo, da nossa implicação, né? Daquilo que a gente consegue construir. Por isso que a proposta lacaniana é tão inventiva e eu acho assim genial, que é essa coisa de você dar notícias do seu fazer no campo da psicanálise, né? Eu acho que isso é interessante. A gente se autoriza por si e pelos nossos pares. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, que ela fala uma coisa tão interessante, que eu tomei para mim. Ela diz assim, a gente precisa prestar muita atenção com quem a gente anda no recreio, que são os nossos pares. Então, esses pares, eles vão nos ajudar a dar notícias de que, bom, talvez eu esteja pronto. Talvez eu esteja pronto para atender. Gostaria que você atendesse uma pessoa que me passou contato e eu não vou poder. São essas pessoas que também nos ajudam com essa autorização. São as notícias que os pares vão nos dando. E quando a gente não ouve os nossos pares e acredita que estamos preparados, fizemos o curso de formação, ganhamos a nossa carteirinha, né, digamos assim, né, para poder atuar, o risco de cair numa psicanálise selvagem é muito forte? Eu acho. Olha, Luiz, eu não consigo fazer psicanálise sozinha. Eu acho que a psicanalista que eu estou me tornando, porque a gente está nesse caminho, né, de uma formação continuada, que só acaba quando o analista morre, eu não consigo fazer psicanálise sozinha. Eu preciso do meu colega, no sentido de fazer circular a palavra. Às vezes tem uma coisa que eu li que eu não entendi bolhufas. E às vezes eu mando mensagem para um colega meu, o que você pensou disso aqui? Aí eu pensei isso, isso e isso. Aí uma coisa que estava faltando para a minha compreensão, o meu par me traz. Então, ler é profundamente cansativo, né? A gente sai com dor de cabeça, com dor nos olhos, de tanto você fica sentado na cadeira estudando. E, às vezes, ler com alguém facilita, né? Dividir as suas angústias formadoras também ajuda. Às vezes, um colega manda mensagem para mim dizendo, caramba, Diana, eu estou tão desanimada. E a gente vai lá e dá aquele ânimo, dá aquela força. Mas e é normal sentir assim, né, Diana? Muito! Quem nunca se sentiu dessa maneira, querendo chutar o balde, largar a psicanálise, que atira a primeira pedra? É muito difícil, Luiz. Eu acho que esse lugar onde a gente se forma a partir de si, mas também de alguns outros, eu acho que isso apazigua as angústias de quem está começando a psicanálise. E não só quem está começando, não, viu? Que a gente também tem essa ilusão, de porque está lá na frente, está lá, sei lá quantos anos de psicanalista, que não vai ter nada. Cada novo caso é um novo desafio. Dependendo de como alguém chega para contar o seu sofrimento, você vai precisar constantemente recorrer à teoria, à supervisão. Então... E Diana, e se for o caso também, vai ser preciso você até transferir ela para um outro psicanalista, né? Caso você perceba que você não tem a instrumentalização necessária para atender aquele caso, correto, Diana? E está tudo bem, correto? Corretíssimo. Isso é ético. Isso é ético, né? Eu acho que é uma lenda urbana quando alguém diz que um analista, por decidir não ouvir determinada demanda enquanto queixa, que eu digo, que é um analista mal analisado. Isso é uma lenda urbana, né? Então, eu acho que é ético, quando você não consegue ouvir alguém, uma história, uma coisa que te atravessa demais, você passar para um colega da sua confiança. É ético. Aquela pessoa precisa ser escutada. Sim. Só que não por você, e tá tudo certo. Você passa para um colega.
e dar continuidade à possibilidade de que aquele sujeito possa ser escutado. A possibilidade de que aquele sujeito possa ali se haver com o seu sofrimento através da escuta de uma outra pessoa que não você. E está tudo certo. Diana, e se a formação do analista não possui um ponto final, ela é contínua, ela é movida pela angústia, como diferenciar o estudo contínuo, né, do eterno sentimento de inadequação do início da prática? A psicanálise é assim, né, Luiz? Ela é esquisita. No mínimo, ela é esquisita. Né? Mas eu acho uma coisa que eu ouvi e me ajuda, eu até falei aqui, né, é volte continuamente à teoria. A angústia, ela não passa, mas ela é apaziguada. E ela é apaziguada como? Junto com os nossos pares, junto da nossa análise pessoal, junto ao nosso supervisor. Então, ela vai encontrar ali um outro jeito, né? Mas ela está na formação. Eu acho que é por isso que ela é tão subversiva no sentido do saber acadêmico. Né? Porque a gente sabe que não é o certificado, a gente sabe que não é o diploma, então a angústia está posta. E a gente encontra um jeito de apaziguar isso com a maneira que a gente recorre à teoria, com a maneira que a gente recorre à nossa supervisão, à nossa análise pessoal, aos nossos pares, aos amigos que a psicanálise nos dá. Então, eu acho que isso tudo vai dando notícias, sabe? De que esse sentimento de inadequação, ele pode ser menor. Ele pode ser mais apaziguado. Porque ele vai estar ali. Porque pensa comigo, quando chega uma pessoa na clínica, né, nova, e ela está ali com, de repente, questões muito difíceis, você vai também precisar se autorizar diante daquele caso. Porque é uma coisa que você nunca ouviu, não tem um saber prévio em psicanálise, né? Não é uma relação de causalidade, então a gente vai precisar investigar o caso, a gente vai precisar se interessar pelo caso, a gente vai precisar levar o caso para a supervisão, então isso tudo vai apaziguando um pouco esse lugar de inadequação. Mas a angústia, ela vai estar lá. Sempre presente, é verdade. Sempre presente. E você falou agora da questão da supervisão, que era exatamente onde eu ia buscar agora esse papo, ia puxar para esse lado, né? E qual é a função da supervisão clínica, né? Como escolher um bom supervisor? E é exatamente, quando a gente fala de pares, é exatamente essa questão também, né? O supervisor é um dos nossos pares, né? Nessa condução da clínica propriamente dita, né? É muito interessante isso, né? Uma coisa que o Lacan fala numa entrevista que ele dá na Universidade de Colômbia, se eu não me engano, em 75. Né? Ele vai falar que ele incentiva, que ele encoraja os analistas. Então, eu acho que uma supervisão, antes de tudo, precisa encorajar aquele analista a não desistir da sua prática. Existem muitos espaços de supervisão que são extremamente violentos. Extremamente. E essa violência da supervisão, ela se reproduz na clínica daquele analista. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, Lacan, ele tinha esse cuidado de encorajar os seus supervisionandos, né? Ele tinha esse cuidado, né, de orientar, mas não de uma forma hierárquica, mas de uma maneira que aquele analista se colocasse de uma maneira entusiasmada diante daquele caso. Então, espaços, né, que fazem o psicanalista duvidar, né, no sentido de se desautorizar, eu acho isso complicado. O Lacan, ele vai falar lá nos escritos, eu não lembro qual texto que é, mas eu sei que a página, acho que é 241, isso. Ele vai falar que a supervisão, ela protege o analisando. E eu acrescento que ela também protege o analista. Então, a supervisão, ela trata de um compromisso ético. Eu sei que eu estou falando sobre ética, né, 1 trilhão de vezes, mas acho que é importante a gente falar disso, porque a gente está vendo muita coisa no campo, e muita coisa que a gente está vendo está passando longe da relação com a ética. Então, fazer a supervisão é um compromisso ético. Isso a gente não pode negar. Mas é um compromisso ético também com quem chega sofrendo.
É um compromisso ético com quem vai falar uma coisa que nunca sequer disse em voz alta. Pensa comigo, né? Sobre a formação e sobre a supervisão. Você faria uma operação? Eu ouvi isso de um colega, eu fiquei assim tão impactada com isso que eu trago para mim, né? Ele falou assim: você se colocaria para fazer uma operação num médico que não sabe o que está fazendo? Jamais! Claro que não. E por que com a psicanálise é diferente? Sim. Por que com a psicanálise a gente cogita que a gente se autoriza de qualquer jeito? Que a gente não faz uma supervisão dos nossos casos? E a supervisão é aquela que protege o analisando, mas também protege o analista. Né? Por que a gente coloca as coisas nessa ordem? De que, eu vou me autorizar? Não. Não, de maneira nenhuma. Então, consistência mínima necessária, estudo entre pares, se colocar à prova, acho que essa é uma das partes mais difíceis, sabe? Quando a gente leva o nosso caso para a supervisão, né, a gente não está sendo só incentivado. Aquele supervisor, ele está passando um raio-x no caso. Ele está olhando os pontos cegos. Porque a supervisão, né, é um supervisor que está fora do laço transferencial. Sim. Ele está fora daquilo ali. Ele está fora dos pontos cegos do caso. Sim. Então, se o analista não se submete a uma supervisão, em que lugar ele está se colocando? De saber? Ele sabe exatamente o que aquele caso precisa? Ele está vendo tudo do caso? Isso é ético? Para mim, não. E aí a gente também pode dizer, quando a gente fala que a formação do analista é contínua, e essa formação não é só teórica, né? A própria formação no sentido de supervisão também deve ser contínua, né? Para sempre, né? Chega uma hora que, lógico, conforme você vai tendo mais experiência, né? Talvez seja necessário, inclusive, você trocar o seu supervisor, porque se o seu supervisor talvez já esteja no nível abaixo do que você já chegou na sua carreira, né? Mas essa supervisão também é contínua, correto? Olha, eu gosto de pensar que sim. Que eu acho... Existem casos, né, que vão andando quase sozinhos, mas eu acho que é importante que o analista tenha uma supervisão. Importante não, é a condição da formação. Tem que ter. Agora, se ele vai precisar para sempre, eu acho que sim também. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante que ele leve os seus casos para um supervisor. Para uma visão outra, né? Como eu falei, não é uma certa hierarquização, mas um olhar de fora da transferência. Né? A gente opera pela via da transferência e às vezes a gente não consegue identificar que está tudo envolvido no imaginário. A gente está enlaçado nisso. E quem é que consegue ver isso, se você estiver enlaçado? O teu supervisor, que vai apontar, fulano, olha, eu acho que aqui tem alguma coisa assim acontecendo, talvez seja interessante você recorrer àquele texto ou fazer isso assim, assado. O que você acha? É interessante para o caso? Em que momento o caso está para que isso seja feito? Né? A gente não consegue ver sozinho se uma coisa não está dando certo. A gente não percebe a nossa conta transferência também, né? Que é o supervisor que vai dar conta disso também, né? Às vezes você está ali se achando, né, que está abalando e está fazendo uma coisa que você não está percebendo. Verdade. Então, a supervisão é super importante. E, Dina, como se forma um analista capaz de sustentar a escuta diante da ânsia contemporânea de diagnósticos fechados, respostas rápidas? Eu acho que sabendo do que se trata a psicanálise. Tendo ciência de qual é a proposta da psicanálise. Porque se você não souber o que uma psicanálise faz, você vai cair nessa dimensão diagnóstica que está dada na sociedade, que está dada no discurso médico, que está posta, né? A gente vê os vídeos que aparecem no YouTube, ou então, né, teve um tempo numa rede social que eu não me lembro o nome, chá revelação de diagnóstico, de transtorno. Então, assim, isso está posto. Qualquer chat GPT, qualquer Google, você consegue botar ali um sintoma e você recebe um diagnóstico.
Então, isso está dado. Eu acho que se o psicanalista sabe do que se trata a psicanálise, ele vai entender que a psicanálise não vai operar por essa ordem. Então, sabendo do que se trata, talvez ele consiga lidar melhor com isso que já está posto socialmente, com o que é corriqueiro. Né? Se você colocar 2 sintomas que você tem no ChatGPT, ele vai te dar ali várias opiniões que ele tem sobre um possível transtorno. Então, se a gente sabe o que a gente está fazendo, do que se trata o nosso fazer, a gente não vai cair nessas demandas diagnósticas rápidas que aparecem socialmente falando. E como é que o analista lida com a escuta de sofrimentos extremos, né, como a violência do Estado, a miséria, as novas precariedades, que fogem do consultório tradicional? Olha, isso é um ponto que me pega. Né? Eu acho que o campo da psicanálise ele tem se colocado muito mais para poder pensar essas questões e estudar essas questões. Não só pensar e estudar, mas produzir teoricamente para poder pensar isso. Né? Porque o sofrimento, ele está no laço, ele está posto, as catástrofes, enfim, essas coisas estão ali. Então, eu acho que o psicanalista ele precisa estudar os temas para não reproduzir violência. Porque senão a gente reproduz violência, joga tudo na ordem do significante e só vai reproduzindo violência. Então, saber disso, saber das questões políticas, saber das questões raciais, saber daquilo que acontece no mundo, eu acho que deixa o analista avisado que talvez nem tudo esteja na ordem do significante. A gente não vai poder fazer muita coisa factualmente, sabe? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar de uma maneira mais humana, talvez, né? Tá ali o sofrimento. O que a gente vai fazer com isso? Talvez a gente não possa muita coisa, mas só em não reproduzir violência já é bastante coisa. Sim. Eu recomendo, inclusive, que o pessoal assista aqui a entrevista que eu fiz, esqueci o nome dele, mas sobre Complexo de Édipo, né? Onde o entrevistado falou isso, que muitas vezes há outras coisas que são anteriores ao Édipo, né? E a gente esquece isso na clínica, né? Como a violência do Estado, as pessoas que passam fome, né? Há uma série de outras questões que estão para além daquela questão do Édipo. Acho interessantíssimo que ele aborda nessa entrevista comigo sobre o Complexo de Édipo. Sugiro que as pessoas também assistam essa entrevista, que foi bem legal. E Diana, de que maneira o narcisismo do analista, o desejo de curar ou de aparecer como mestre, o que é, mas é mais complicado, né? Sabota silenciosamente a condução da cura. A cura é... O que é cura, né? Exatamente, né? O que é cura? Se eu não fosse psicanalista, nem faria essa pergunta. É estruturante, né? O sintoma é estruturante, né? Mas a gente pode começar pensando, o que é cura? Palavrinha curtinha, mas que dá um curto-circuito, às vezes, nessa lógica, né, que às vezes a psicanálise coloca enquanto subversiva. O que é cura? Então, a gente podia começar por aí. Mas, Luiz, na psicanálise não tem lugar para o narcisismo do analista. Não tem lugar. Definitivamente, ele vai ficar de fora. Se a gente pensar bem, esse narcisismo, ele termina operando no campo de uma identificação, ele termina operando no campo da moral, que é aquele lugar onde o analista sabe o que é melhor para aquele analisando. E não, a gente não sabe. Né? O que a gente sabe é da apreensão teórica e do que a gente vai fazer enquanto trabalho, enquanto uma proposta de direção de tratamento, mas o que é melhor para aquele sujeito, a gente não tem como saber. Acho que é prepotência nossa. Julgar que uma opinião, uma sugestão, né, uma coisa que a gente acha que aquela pessoa deve fazer, vai ser melhor para aquela pessoa. É prepotência. Então, o narcisismo do analista, ele não pode entrar em jogo. A gente não sabe. Acho que o único desejo que o analista pode ter é de que haja análise, de que a pessoa fale, na expectativa de que o efeito disso seja existir diferente diante do próprio sofrimento. Seja a possibilidade de um novo jeito de viver diante daquilo que ele não pode mudar. Né? Eu gosto de uma analogia que, quando eu tinha Instagram, eu fiz um vídeo falando sobre a galera que tem 30 a mais vai saber, né? Do De Volta para o Futuro. Sim,
né? Quem Tinha não ali o gosta? McFly e tinha o DeLorean, que era aquele carro maravilhoso, Sim. e ia e voltava toda hora. A gente não tem esse poder de voltar e impedir que aquele sujeito experimente aquele trauma, ou que passe por aquilo, ou que interprete um dito de uma forma X ou Y. Mas uma psicanálise pode possibilitar que, diante daquilo que aquele sujeito não pode mudar, ele viva diferente com aquilo. Eu acho que essa é a coisa mais bonita da psicanálise, sabe? Existir diferente diante de um sofrimento que é factual e que ele não pode modificar. A gente não tem o DeLorean, a gente não pode voltar lá e impedir que as coisas aconteçam, mas esse trabalho analítico, desde que aquele analisando top, né, eu acho que é uma coisa bonita que pode acontecer. Viver diferente diante daquilo que ele não pode mudar. Sim, muito bem colocado. Uma boa reflexão aqui para todo mundo, né? E, Diana, assim, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, já temos aí mais de 50 minutos de conversa, né? Que passou voando, né? A gente aqui estava falando, se bobear, a gente aqui ainda ia mais, mas que conselho fundamental você daria para quem está cruzando aí os portões da formação analítica hoje? Que dicas, que orientações você pode deixar, além dessas que você já falou aqui? Aí eu acho que eu vou ser repetitiva, porque eu acho que é importante. Escolha bem os seus pares. Os meus pares, muitas vezes, foram aqueles que me ajudaram a sustentar a angústia da formação. E me ajudam até hoje com essa angústia da formação. Então, escolher bem os pares, escolher bem o supervisor, escolher bem os espaços de formação, né? Não tenha pressa. A psicanálise, ela precisa de tempo para decantar. Os conceitos precisam de tempo para se acomodar, sabe? E os conceitos em Lacan, principalmente, eles são em relação. Então, às vezes, a gente não entende uma coisa porque faltou outra. Então, a gente precisa compreender esse tempo, que também é cronológico. Mas escolha bem. Escolha bem esses lugares, escolha bem as pessoas que vão andar com você, escolha bem, porque a psicanálise é difícil pra caramba e a gente não precisa carregar isso sozinho. A gente pode encontrar pessoas no nosso percurso, que são pessoas que ficam para a nossa vida, muitas das vezes, que vão nos ajudar com isso. Então, além de lidar com essa angústia, que é da própria formação, a gente pode encontrar jeito de apaziguar isso. A psicanálise também faz muitos amigos, viu? É verdade, é verdade. Sensacional. Essa foi Diana Luna. Diana, a entrevista foi uma verdadeira aula, né? Serve aí para que todos que estão estudando psicanálise façam aí uma reflexão sobre a carreira, né? Efetivamente. Muito obrigado aí pela sua generosidade em compartilhar a sua visão, a sua clareza, a sua ética com a gente. Fica aqui o convite para que você volte numa outra oportunidade para a gente abordar um outro tema, para a gente falar aí ainda mais sobre psicanálise. Muito obrigado, Diana. Luiz, eu que agradeço o convite, né? Gente, vocês não sabiam, né? Mas antes de a gente começar, eu estava falando para o Luiz quanto que eu estava nervosa. Falando para ele que eu estava uma pilha de nervos, porque não é uma coisa confortável, né? Você falar de psicanálise, que é um trem tão difícil, e se conversar, né? Mas ele foi me deixando à vontade, foi me deixando livre para falar. Então, eu acho que muito do que a gente conseguiu fazer junto aqui também se deve à sua condução, à sua tranquilidade, facilidade, mas eu queria só agradecer pelo espaço, por esse momento. Eu acho que talvez seja interessante para alguém. Se for interessante, pelo menos para uma pessoa, acho que já valeu a pena, né? Com certeza, e eu tenho certeza que não vai ser só para uma pessoa, vai ser interessante para muitas pessoas. Você pode ter certeza disso, Diana. Excelente suas colocações. Não foi à toa que eu lhe convidei, eu conheço a Diana também, de um grupo que eu participo, né, com Abrindo o Discurso da Maria Cecília, né, que foi a nossa segunda entrevistada do programa, vale a pena conferir também, foi falando sobre o tripé analítico, né? Então, assim, esse grupo realmente tem pessoas maravilhosas, pessoas com muito conhecimento, como a Diana, como o Helder, que eu também já trouxe aqui, né, que também já falou aqui sobre Ferenc, né, a Maria Cecília, entre outros colegas aí que a gente vem criando ao longo dessa trajetória do estudo de psicanálise. Como ela falou, a gente vai criando, né, amizade, vai criando colegas durante essa formação, e acho que é isso que você falou, Diana, não tem que ter pressa, né? É importante você fazer a caminhada, né, e ouvindo seus pares, né, ganhando conhecimento, fazendo sua análise pessoal, sua supervisão, até que vai chegar um momento em que você e seus pares
né, digamos, vão encontrar o momento de se autorizar para você iniciar. Eu acho que é por aí mesmo que você falou. Adorei, que você realmente foi uma entrevista muito, muito esclarecedora e você trouxe aí, com certeza, insights bem interessantes para que as pessoas que estão nessa formação possam aí refletir. Obrigado mais uma vez, Jana. Tá? E eu quero também agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Se você gostou dessa entrevista, mais uma vez, deixe seu like aqui, compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas aí que possam ter interesse em aprender sobre psicanálise. Deixe também seu comentário, deixe aqui a sua pergunta, deixe uma sugestão, deixe uma pergunta para a Diana, tenho certeza que ela vai gostar de vir aqui e comentar, né, responder a você, né, ou para mim, o que quer que seja, e a gente fomentar ainda mais esse debate aí sobre a questão da formação, tá legal? Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no Instagram, @Estante do Inconsciente. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, obrigado, tchau, tchau!